Olá a todos, eu sou a Júlia, sou mestranda no programa de Teoria e História Literária da Unicamp, sou orientada do professor Jefferson Cano e agradeço em primeiro lugar a organização do evento pela oportunidade e as pessoas que porventura estejam assistindo. Eu vou falar um pouco sobre o mito em torno da figura da Emily Brontë, romancista inglesa do século XIX, por um lado, e por outro sobre a importância da Blackwood Edinburgh Magazine, um periódico britânico, como elemento na desconstrução desse mito. Como é sabido, as três irmãs Brontë, Charlotte, Emily e Anne, publicaram em vida sob pseudônimos de gênero ambíguo. A primeira confirmação pública do seu gênero e da sua identidade viria apenas em 1850, quando, após a morte das irmãs mais novas, Emily e Anne, a Charlotte organizou uma segunda edição do Morro dos Ventos Vivantes de Agnes Grey, que foi publicada com uma série de paratextos escritos pela Charlotte, uma nota biográfica das autoras, um prefácio ao Morro dos Ventos Vivantes e uma seleção de poemas. Embora, como dito, essa edição contivesse também o primeiro romance da Anne, Agnes Grey, a ênfase dos textos da Charlotte recai visivelmente na obra e na descrição da personalidade da Emily. Há dois aspectos principais que ajudam a explicar isso. Em primeiro lugar, a primeira recepção crítica ao Morro dos Ventos Vivantes, que havia provocado uma perplexidade generalizada nos seus primeiros críticos e havia recebido acusações de imoralidade, enquanto Agnes Grey não havia citado nenhum tipo de estranhamento, tendo sido pouco comentado, na verdade. Por outro lado, outro elemento importante aqui é a própria resposta emocional da Charlotte à morte da Emily, como se pode verificar na sua correspondência pessoal, em que fica bastante evidente que o falecimento da Emily foi mais difícil para ela de aceitar e de digerir do que a morte dos outros irmãos. Então, é nesses textos de 1850 no que pode ser entendido como uma resposta às primeiras críticas negativas ao Morro dos Ventos Vivantes e como uma tentativa de zelar pela imagem pública da Emily, que a Charlotte engendra uma construção literária em torno da sua figura que daria início a esse mito. Bom, esse mito consiste na representação da Emily como uma figura não instruída, inculta, muito introvertida, isolada, mas, ao mesmo tempo, dotada de uma força imaginativa de um gênio absolutamente singular. Charlotte constrói uma relação de identidade, de organicidade entre a Emily e a paisagem do norte da Inglaterra, onde elas moravam, e onde se passa a história do romance, e é como se a personalidade da Emily adquirisse as mesmas características daquela paisagem da charneca, remota, severa, inflexível, simples, mas também cheia de força, características que também se refletiriam no romance que ela escreveu. Essa relação mobiliza ainda uma certa contraposição entre aquilo que é natural e que é artificial, e uma passagem bastante emblemática da nota biográfica é a seguinte: a Charlotte escreve a respeito da Emily. Eu nunca vi o seu paralelo em nada. Mais forte que um homem, mais simples que uma criança, a sua natureza era única. Nela, os extremos do vigor e da simplicidade pareciam se encontrar. Sob uma cultura não sofisticada, gostos não artificiais e um exterior despretensioso, havia um fogo e poder secretos que poderiam ter conformado o cérebro e inflamado as veias de um herói. Mas ela não possuía sabedoria mundana. Seus poderes não eram adaptados para o negócio prático da vida. Um intérprete deveria sempre ter se colocado entre ela e o mundo. O que está implícito aqui é que a Emily era de uma singularidade tão radical que ela não possuía senso comum, não compartilhava das percepções comuns acerca das coisas, não compreendia o mundo senão por uma lente muito particular e o mundo, por sua vez, também era incapaz de compreendê-la. A Charlotte mobiliza ainda o conceito de gênio como um dom criativo, como uma espécie de força que o escritor nem sempre domina e que às vezes trabalha por si mesmo, não deixando ao artista nenhuma outra escolha que não a passiva submissão aos ditames da sua sugestão. É nessa chave que a Charlotte afirma que a Emily não sabia o que ela estava fazendo quando ela escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, que ela não sabia o que significava construir aquelas personagens tão brutais, tão grosseiras, e embora aqui ela esteja respondendo diretamente às críticas das primeiras resenhas, ela também está dando início a essa imagem paradoxal da Emily como alguém cuja produção literária não pode ser explicada de nenhum outro modo que não pela ação do gênio.
Essa imagem da Emily seria posteriormente corroborada pela biografia da Charlotte Brontë, escrita pela Elizabeth Gaskell em 1857, portanto, 2 anos após a morte da Charlotte. A Gaskell havia conhecido a Charlotte pessoalmente, mas não havia conhecido a Emily, e ela usou os textos de 1850 como fontes biográficas para a representação da Emily nesse livro. Há, portanto, um processo de ficcionalização da vida e da morte das autoras que é ainda mais escancarado no caso da Emily, de quem tão poucos documentos sobreviveram, ao contrário da Charlotte. É possível dizer que essa imagem da Emily como essa figura tão isolada, tão retraída, tão ingênua, mas ao mesmo tempo tendo sido capaz de escrever uma obra como Morro dos Ventos Vivantes, deu início ao fascínio pelo mito das Brontë que perdura até os dias de hoje e que definiu atitudes de leitura da obra da Emily ao longo dos quase 200 anos desde a primeira publicação do Morro dos Ventos Vivantes. O que a consolidação desse mito fez, além do mais, foi apagar a formação cultural das crianças da família Brontë, inclusive da Emily, como se ela não tivesse tido acesso a uma formação como leitora. Diversos críticos têm se dedicado a analisar as possíveis influências de diversos textos e autores na produção literária da Emily e das outras irmãs também, e é um consenso geral aí a importância da Blackwood Edinburgh Magazine. A Blackwood foi um periódico fundado em 1817 em Edimburgo, de orientação Tory, rival da então Edinburgh Review, que suportava o partido Whig. Não se tratava, claro, de uma publicação estritamente literária. A Blackwood era uma espécie de miscelânea e trazia artigos sobre política, eventos políticos contemporâneos, debates filosóficos, críticas de literatura e de arte, contos góticos, contos de folclore, poemas, romances seriados, traduções de literatura estrangeira. Aliás, a Blackwood era entusiasta de autores alemães e foi responsável por introduzir muito da literatura em língua alemã para o público britânico. Interessante notar aqui também que no período em que a Emily estudou em Bruxelas, ela começaria a estudar alemão. E entre os escritores contribuintes mais frequentes da Blackwood estavam John Wilson, John Gibson Lockhart e William Maginn, que escreviam sempre sob pseudônimos e por vezes sob vários nomes diferentes. A Blackwood viria a se tornar um dos periódicos mais importantes do século e deve o seu sucesso em partes a um perfil bastante feroz, bastante combativo em suas críticas e sátiras, que era bastante característico do seu perfil. Muitas vezes seus ataques eram decididamente pessoais e, de fato, William Blackwood respondeu a vários processos por calúnia e afins. Bom, há vários registros, vários documentos que atestam que as crianças da família Brontë liam e adoravam a Blackwood. Eles não assinavam o periódico, mas emprestavam do médico local, que se chamava Jonas Driver, e liam as edições avidamente. É também bastante interessante pontuar aqui o caráter de Patrick Brontë, o pai das crianças, que era o cura de Haworth, que havia estudado teologia em Cambridge e deu muita liberdade aos seus filhos em se tratando de leituras. Mesmo no caso das meninas, ele não censurava as leituras. Nesse contexto, então, a Blackwood foi o modelo para a criação dos mundos de fantasia das crianças Brontë, aspecto em que eu vou focar aqui nos próximos minutos. O ano de 1826 é, por assim dizer, um marco na infância das crianças da família Brontë. A Charlotte tinha, então, 10 anos de idade, o Branwell, o único filho homem, tinha 9, a Emily, 8 e a Anne tinha 6. O pai presenteou o Branwell com um conjunto de 12 soldadinhos de madeira e cada um dos irmãos escolheu um soldado e lhe deu um nome. A Charlotte nomeou o seu de Duke of Wellington, o Branwell de Napoleão, e a Emily e a Anne escolheram Perry e Ross, que eram os nomes de 2 exploradores então muito notáveis sobre quem elas haviam lido na Blackwood. A escolha desses nomes reflete o interesse dessas crianças, todas com menos de 10 anos de idade, com 10 anos ou menos, nos assuntos atuais: política, guerras napoleônicas, exploração de territórios de colônia, etc.
E a fonte de informação delas sobre todos esses assuntos eram precisamente os periódicos. 2 periódicos locais que o pai assinava e a Blackwood. Esses soldadinhos se transformaram em personagens de peças de teatro, concebidas e atuadas pelas crianças, que foram aí sim o pontapé inicial dos 2 mundos de fantasia criados pelos irmãos. A saga de Angria, o mundo compartilhado pelos 2 irmãos mais velhos, Charlotte e Branwell, e o mundo de Gondal, compartilhado pelas irmãs mais novas, Emily e Anne. Eles de fato escreveram sobre esses mundos de fantasia, e para além de conterem poemas e situações de romance, esses textos são caracterizados por uma ficcionalização de intrigas históricas e políticas sobre as quais eles liam nos periódicos. Ademais, naquilo que, nos termos de Christine Alexander, pode ser entendido como uma espécie de laboratório de aprendizado do fazer literário, as crianças não somente estavam reelaborando o conteúdo daquilo que elas liam, mas elas estavam emulando o próprio funcionamento do periódico, transitando entre os diversos gêneros literários e jornalísticos e assumindo diferentes papéis e vozes. A Charlotte e o Branwell chegaram a criar um periódico para os soldadinhos, primeiro nomeado de Branwell's Blackwoods Magazine e depois rebatizado como Young Man's Blackwoods, em que havia equivalentes a várias das rubricas da Blackwood, em que eles reproduzem também a competitividade e a ferocidade dos autores que publicavam frequentemente na Blackwood. Nesse sentido, desde uma idade muito tenra, essas crianças estavam engajadas na leitura e na imitação de vários gêneros e do funcionamento do periódico através da escrita. Então, claro, não se trata aqui de pensar em termos de buscar uma fonte direta para a confecção do Morro dos Ventos Vivantes, embora haja também pesquisadores que façam isso, inclusive encontrando em contos publicados na Blackwood fontes possíveis para o romance, para o tema do romance, mas se trata de empreender esforços tanto para desconstruir esse mito em torno da figura da Emily, quanto para trazer à luz a importância de um periódico como a Blackwood na sua formação como escritora e como leitora. A Emily não era uma escritora fora do mundo e não é inexplicável o fato de que ela tenha escrito um romance tão maduro em termos de concepção e de execução. Ela e os irmãos liam e escreviam desde muito cedo e desde muito cedo se familiarizaram por meio da Blackwood com aquilo que significava ser um autor ou aspirar a ser um autor com a possibilidade de carreira literária que se lhes descortinava. É isso, obrigada.